Olá, Monique! Vamos aguardar. A Monique já vai entrar aqui conosco para essa live maravilhosa. Oi, amiga! Tudo bem? Pô, Tá tudo tão linda! ótimo! Tudo Tudo bem? bem, Como é que você você? tá, meu amor? Eu tô Tô bem, graças ótima. a Deus. Tá entrando aí algumas pessoas. Ai, que bom. Sejam bem-vindas todas vocês. Olha a Paty aí, Monique. Olha. É, Tati, Linda! linda! Saudade dela. Mamães, Muita. hoje nós vamos estar falando aí no bate-papo de confissões de mãe nua e crua, com a nossa convidada especial, Monique Slama, que é terapeuta do Transcender Terapia e Treinamentos. Hoje nós vamos estar falando aí os 5 passos para ser uma mãe feliz. Vai ser uma tarde bem gostosa aqui com a gente. Entra, participe, chama as mamães, amigas aí, que acho que é sempre importante, né, a gente ter essa troca, né? Ah, com certeza, né? Quem puder ir, compartilha, né? A gente está num processo aí, hoje a gente está trazendo 5 passos para que a gente possa ser uma mãe cada vez mais feliz. Com certeza esse conteúdo vai ser muito bom para todo mundo que é mãe, e não só para quem é mãe, às vezes aquela pessoa que deseja ser mãe também, né? Ou então conhece alguém aí que poderia se beneficiar dessas dicas todas que a gente vai estar dando aqui. Com Queria certeza. agradecer o convite, amiga. Muito obrigada, tá? Pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com você Eu que hoje. estou honrada com você, tô estando aqui com a nossa live aqui de bate-papo Confissões de Mãe Nua e Crua. Sabe que é uma honra, né? Te admiro muito como profissional, acompanha aí o seu trabalho, que é lindo. Você e a Vivi fazem um trabalho incrível. As suas lives eu não perco, são todas maravilhosas. A da meditação, então, nossa, fico encantada. Foi bem transformador o dia que eu fiz com você. Muito, muito lindo o seu trabalho. Ai, que bom. Eu fico muito feliz, né? A gente, na verdade, não só eu, como você também, né? A gente trabalha aí em prol de realmente levar ao próximo uma possibilidade, né? Para que eles possam escolher realmente trilhar um novo caminho, né? Com E tem certeza. tantas oportunidades, tantas possibilidades, né? Que as pessoas possam escolher mais. Verdade, né? Porque a gente às vezes fica aí nesse turbilhão de notícias ruins, né? Podendo a gente estar usufruindo aí de coisas, porque além das coisas ruins, né, que a gente acaba dando muito foco, tem muita coisa de oportunidade, né, por trás, tantas outras alternativas, né, para você fazer diferença, para você ficar melhor e não deixar, né, tantas coisas negativas aí interferir no seu dia a dia, né? Então que a gente possa aproveitar, né, dessas ferramentas, desses treinamentos, do seu trabalho, né, que você trabalha também com terapia, né, e com a meditação, e realmente acalmar mais a mente, realmente trazer mais energia para o dia a dia, né, desconectar um pouco, né, dessa realidade que realmente está sendo bem desafiadora para todas nós, né. É, eu acho que a grande questão, né, é a gente conseguir trazer as pessoas mais para o presente, né? Eu acho que o momento que a gente está vivenciando, a gente acaba se perdendo e vivendo muito no futuro, naquela ansiedade toda. Ontem eu fiz um workshop trabalhando medos e tudo mais, e assim, o quanto que nesse momento atual as pessoas estão vivendo muito no medo, né? E o medo acaba gerando uma certa ansiedade. Então é mesmo trazer oportunidades para que as pessoas possam se conectar não só com elas. Eu acho que quem está aproveitando essa quarentena para se conhecer mais, eu tenho certeza que vai sair dela assim uma outra pessoa, né? Transformada, né, com Eu certeza. transformada. Quem está se permitindo do tipo, caraca, realmente agora eu parei, eu vou olhar para mim. É como você falou, tem tantas possibilidades, né? E quem está usufruindo delas, eu tenho certeza que vai aproveitar bem esse momento da quarentena, porque isso vai passar, uma hora vai passar, e que a gente possa sair melhor, né? Com Quando isso tudo certeza. passar, que a gente esteja bem. Eu acho que é o que você falou, né? É um momento, eu acho que realmente de a gente ter esse autoconhecimento, né? Porque nessa agitação que a gente fica do dia a dia, a gente, principalmente como enquanto mães, né? A múltiplas tarefas, a correria, a ansiedade do que vai acontecer com o filho nesse cenário, a escola que você não sabe se vai ter o ano escolar ou se não vai ter. E aí eu acho que esse momento, se a gente realmente tiver sabedoria e souber aproveitar ele para esse autoconhecimento, desse momento realmente de olhar para dentro de si, né, e aproveitar realmente esses momentos para se transformar, para se conhecer melhor, por mais desafiador que seja, por mais que tenha o medo, a insegurança, né, eu participar de uma live como a nossa, né, de ver aí 5 passos para ser uma mãe feliz. Inclusive, vamos começar até a falar sobre esse tema já, Monique. Traz aí para a gente o primeiro passo, né,
que você pode trazer para nós aí, enquanto mães, para sermos mais felizes. A Stephanie entrou. Oi, Stephanie, seja bem-vinda. Aproveitando que a gente ainda está, né, no mês das mães, né? Então eu acho que é sempre importante a gente trazer esse entendimento para as mães, né? Antes de eu entrar no primeiro passo, eu queria falar algo muito importante que eu estava lendo sobre, né? É a questão da maternidade. Eu gosto muito de ser mãe, né? Eu sempre tive o sonho de ser mãe, né? E aí tive a Maria Clara, depois o Pedrinho. E sempre é um desafio gostoso, né? Digamos assim. E agora na quarentena, a gente realmente, esses desafios, eles se intensificam. E eu estava lendo um pouquinho sobre maternidade, e olha só que interessante que eu olhei aqui. Que 8 em cada 10 mães se sentem sobrecarregadas e apenas 19% das mães relatam estar realmente satisfeitas com a maternidade. Esses são dados muito importantes da gente estar trazendo, até mesmo antes da gente entrar nas dicas, porque olha só que bacana isso, né? A gente traz a maternidade como, nossa, é tudo muito maravilhoso e tudo mais, mas a gente percebe que muitas mães se sentem sobrecarregadas. E agora, nesse momento atual que a gente está vivendo, então é que nem você falou, é o filho que está em casa e você, além de tudo que você faz, você ainda virou professora do seu filho, né, de uma maneira muito mais efetiva, digamos assim, né? E você acaba tendo que lidar até mesmo com as emoções dos seus filhos, né? Assim, eu aqui em casa, a Maria Clara me pergunta o tempo inteiro, mãe, quando é que eu vou voltar para a escola? Quando é que eu vou ver minhas amigas? Eu não aguento mais ficar em casa, né? Então você se torna professora, terapeuta dos seus filhos e tudo mais, e fora isso, os outros papéis que você já tem como mãe mesmo, e como você se organiza dentro de casa. Então, quando eu estava lendo essas pesquisas, eu falei assim, nossa, olha só que bacana, né? Assim, eu e você, a gente pode levar para essas mães que, de uma certa maneira, não estão, percebem o peso, entre aspas, em determinados momentos da maternidade, a gente pode levar um pouquinho daquilo que a gente conhece para elas, em forma de dicas, que nem a gente vai estar trazendo hoje, para trazer mais leveza para elas, né? Porque a maternidade ela é muito linda. Mas realmente, muitas vezes, a gente se sente sobrecarregado e tá tudo bem, nós somos seres humanos e não tem problema nenhum, né? Então, que a gente possa realmente usufruir dessas dicas e, mais do que isso, colocar em prática, né? Eu sempre falo que a gente precisa colocar em prática aquilo que a gente escuta, porque a gente tem acesso a muitas informações, né, Di? Assim, é muita informação que a gente tem. Mas se a gente não colocar em prática aquela dica que a gente recebeu, putz, deixa eu ver se isso aqui funciona realmente. E aí você coloca no seu dia a dia e você vai testando e você vai observando. Isso vai trazendo realmente uma leveza para você e você vai percebendo que as dicas funcionam, né? Umas mais, outras menos, depende de como é você, né? Você é um ser único, uma pessoa especial. Você precisa perceber e entender o que funciona para você. Então, eu acho super bacana a gente estar trazendo essas dicas aqui hoje. E eu sempre digo que quando nasce, a gente fala, né? Quando nasce um bebê, nasce uma mãe, né? Só que antes da mãe existe uma mulher, né? Existe uma mulher. Que não tem um manual para ser mãe, né? Que não tem um manual para ser mãe, exatamente. Então, assim, existe uma mulher que tem uma história, né? Assim, ela viveu uma história, a gente não sabe como que foi a maternidade dela, muitas mulheres vivenciam a maternidade tudo muito planejado, tudo muito certinho, e se surpreende. Tem aquelas mães que não planejam nada e também se surpreendem de uma determinada forma, mas ela, enquanto mulher, ela tem a história dela, né? E a maternidade, ela vem trazendo os seus desafios, né? Que são desafios gostosos, se a gente souber lidar e ter sabedoria para lidar com os nossos filhos e com as questões do dia a dia, né? Então, por isso que a gente traz hoje essas dicas, né? Eu acho bem bacana. E aí, a primeira dica que eu trago aqui hoje para a gente compartilhar é a questão da culpa, né? Nossa, eu percebo o que a gente mais carrega, né? Exatamente. Eu percebo que muita mãe se sente culpada. E às vezes, e o que a culpa traz? A culpa ela vem muito do auto-julgamento, né? Que eu gosto muito de trazer esse olhar. O quanto que a gente se julga, né? O quanto que às vezes a gente se permite deitar na cama muitas vezes e falar assim, cara, eu não sou uma boa mãe, putz, eu fiz isso e, cara, isso só reforça que... E aí a gente começa a se chicotear, né, o tempo inteiro, e se julgar, o quanto que isso é ruim pra gente, né, isso na verdade não traz nenhum benefício, né,
E, pelo contrário, abaixa a nossa energia completamente e faz com que a gente nem consiga perceber o que mais que a gente pode fazer de diferente. Então, ao invés de a gente se culpar, existe um termo que diz aqui arrependimento eficaz. O arrependimento eficaz é quando você consegue reconhecer que você errou, que está tudo bem, você é uma mulher, né? Você tem uma história, você naquele momento você fez o melhor que você podia dentro daquilo que você tinha naquela situação para você. Então você se arrepende, mas se arrepende de uma maneira positiva. Você percebe o seu erro e você fala, ok, como que eu posso fazer diferente agora? No próximo momento, quando isso se apresentar para mim, como eu posso fazer de uma maneira que seja mais leve, uma maneira que não traga sofrimento, se de repente trouxe algum tipo de sofrimento, que não traga culpa para mim, né? Então eu gosto muito dessa palavra. Vamos começar a trocar a culpa pelo arrependimento eficaz. Né? E nesse arrependimento eficaz, a gente começar a trilhar e a traçar possibilidades de como que a gente pode agir diferente com os nossos filhos, né? E se como respeitar também, né, Monique? Exatamente o que você falou, né? Se respeitar também nesse momento, né? De entender que realmente somos falhos também. E que a culpa, ela vem de crenças, talvez, que a gente carrega muito pesadas, e que talvez nem é algo ruim. Você está fazendo realmente o teu melhor, mas mesmo assim você tem aquela imagem de que está sempre errando, né? E é o que você falou. E se você tem essa percepção, então que faça de uma forma que mude e faça realmente que você fique melhor, né? Fique mais feliz, mais leve, né? Exatamente. Assim, eu acho que o primeiro passo é a gente trazer para a consciência de que existe a possibilidade de fazer diferente e até mesmo a gente reconhecer o nosso erro, né? Eu acho que isso é muito importante. Às vezes a gente se cobra muito, sabe? Enquanto mulher, a gente se cobra que a gente tem que ser uma esposa maravilhosa, que a gente tem que ser uma mãe maravilhosa, que a gente tem que ser uma empresária maravilhosa. Só que nós somos seres humanos, né? A gente pode errar e tá tudo bem, né? O importante é a gente entender esse erro e evoluir, né? Que esse erro possa trazer evolução pra gente, que possa trazer um crescimento, fazendo com que a gente se torne melhor a cada dia. Então, essa primeira dica seria isso, né? Vamos deixar a culpa de lado e vamos começar a olhar os fatos e trabalhar o arrependimento eficaz. Ao invés de a gente ficar se julgando, e até mesmo, né, eu sou muito da access consciousness, né? Então, assim, a gente comprar o julgamento do outro, né? Você falou, às vezes a gente traz crenças, e crenças que muitas vezes o outro trouxe pra gente e a gente comprou como uma verdade. Sim. Que verdade é essa? Que verdade é essa que a gente tem comprado tanto de que a gente é perfeito, de que a gente tem que dar conta de tudo, né? Exatamente. Às vezes a gente não dá conta, né? Então eu acho que isso é bem importante, trazer o quanto que a gente compra uma verdade do outro, mas que na verdade nem é uma verdade, não precisa ser uma verdade, né? Eu acho que é isso, essa seria a primeira dica. É até importante assim que você está falando, né? Você está falando, eu estou aqui pensativa, porque essa semana a Maria não está comigo, né? Foi pro pai dela. E assim, eu vim numa pegada de uma semana, de uma rotina com ela, de dever, além do projeto, casa, comida, o noivo. Então, assim, tem muitas outras tarefas e eu vim num ritmo. Quando a Maria Luísa foi para a casa do pai dela, parece que tudo ficou pior de rotina do que se ela estivesse. Então, isso é muito relativo também, né? Da gente achar que ser mãe, a criança estar presente, que atrapalha a sua rotina? Será que não é eu, enquanto pessoa, não estou sabendo lidar com determinadas prioridades? Porque eu acho que é muito isso, né? Enquanto a gente não se valoriza e não se prioriza enquanto mulher primeiro e depois mãe, realmente, independente do filho estar na tua rotina ou não, você não vai dar conta. E a culpa, ela vai continuar existindo. A culpa é que você está sobrecarregada e não está dando atenção para o filho. E agora, no meu caso, a Maria não está aqui. A culpa é, por que eu não estou dando conta se a Maria não está aqui? Entende? Então, eu acho que é muito isso de você olhar, entender exatamente você, enquanto mulher, antes de mãe. E aí, acho que tudo começa a fazer mais sentido, porque quando você passa a priorizar realmente o que é importante para você, independente da sua tarefa enquanto mãe, né, da sua posição enquanto mãe, eu acho que tudo isso vai ficando mais leve e a culpa vai deixando de existir. Eu acho que é bem o que você falou. E é aquilo, né? Se você errou em alguma situação, independente se está numa rotina com filho ou não,
é hora de você acertar e começar a mudar as crenças que você tem na sua mente, né? Que às vezes você acha que você não consegue dar conta porque você tem filhos. E talvez não é isso. É muito além disso. Tá lá atrás, né? Aí é hora de você se conhecer, de realmente ter o autoconhecimento que a gente está falando aqui, né? Para identificar. É verdade, assim, dentro da hipnose, né, a gente fala o seguinte, que o problema nunca é o problema. Às vezes a gente acha que a gente não dá conta porque tem um filho. E aí, quando não tem um filho, a gente percebe que a gente também não dá conta. E aí, então, o que que é? Né? Então, o problema nunca é o problema. Na verdade, a gente precisa mergulhar no nosso mundo, do nosso inconsciente para descobrir isso. Né? E como fazer isso? Se permitindo. Se permitindo vivenciar experiências diferentes para que a gente possa cada vez mais se conectar com a gente, para que a gente possa entender, né, exatamente os padrões de pensamentos, todos os pensamentos, sentimentos e emoções que a gente alimentou durante uma vida toda e que tem um porquê, tem um caminho, tem uma trajetória, que a gente possa se conhecer mais, né? Então, assim, eu acho que é bem essa história, né? O problema nunca é o problema. E aí, quando a gente tira o problema, entre aspas, a gente fala, opa, calma aí, eu percebi que não era isso. É exatamente que não era isso. Oi, amiga, a Ana Paula entrou, tudo bem? Ah, linda! Linda demais. E o nosso segundo passo, Monique, o que você fala para nós aí, depois da gente saber lidar aí com a culpa? O segundo passo que eu trago é a oração e o agradecimento, né? Eu acho que a oração e a gratidão, elas são energias muito poderosas. Tudo para mim são energias, né? E realmente a física quântica nos demonstra que isso tudo é energia. E quando a gente ora e a gente agradece por aquilo que a gente tem, eu acredito que realmente a gente se torna uma mãe melhor, né? Eu sempre falo o seguinte, trazendo para a maternidade, mas obviamente essa dica serve para tudo na nossa vida. Mas se a gente parar para pensar, quantas mulheres gostariam de ser mães e não são? Né? Então, que a gente possa orar e agradecer pelos nossos filhos, orar e agradecer por nós, por estarmos aqui, por estarmos vivenciando essa experiência de ser mãe, né? Nós estamos aqui vivenciando uma experiência única, que talvez algumas pessoas não vão conseguir viver, seja por escolha, seja porque não era para ser, né? E tudo acontece da maneira que tem que acontecer, né? Muitas vezes a gente que se cobra muito, mas no final a gente entende que tudo acontece, eu acredito em Deus, então eu acredito que tudo acontece na vontade de Deus, e tem um porquê e tem um propósito, basta a gente querer entender. Então, a segunda dica é que realmente a gente possa orar e agradecer por tudo aquilo que a gente tem, né? E olhar para os nossos filhos realmente com muita gratidão. Orar por eles para que eles possam crescer, né? De uma maneira plena, de uma maneira alegre, de uma maneira feliz, de uma maneira leve, né? Eu acho que a gente vive num mundo que, se a gente se permitir, né, de a gente estar assim, bombardeada de informações e de mil coisas, e que se a gente deixar, isso acaba afetando a nossa energia. Então, que a gente possa orar para que eles possam também serem sábios, né, na vida deles, né? Que eles possam seguir o caminho deles de uma maneira muito gostosa e que nós também, né? Que a gente possa ter sabedoria para sermos mães, que é uma dedicação, digamos assim, tempo 24 horas, né? O tempo inteiro a gente acaba pensando nos nossos filhos, de uma certa forma. Mesmo quando a gente está trabalhando, muitas vezes a gente está ali pensando no que a gente vai poder proporcionar para eles, como é que vai ser, e a gente está preocupado se está fazendo o dever direitinho, se está comendo direitinho, como é que foi a aula de não sei o que, de não sei o que lá. Então, a dica é essa, assim, que a gente possa orar mais e agradecer por aquilo que a gente tem, né? Eu sempre acho que a gratidão é uma energia que eleva sempre, né? E aí a gente fala tanto de criação de realidade, e para a gente criar uma realidade boa, de amor e tudo mais, a gente precisa agradecer por aquilo que a gente tem. No outro dia eu fiz uma live sobre felicidade, né? E eu falei assim, a gente tem que aprender a verificar a felicidade no que a gente tem no dia a dia, né? O grande problema é que a gente acha que a felicidade está lá não sei onde, mas não, a felicidade está aqui. Está do lado e a gente não enxerga. Exatamente, tá do lado em plena quarentena, olha a felicidade de ter os filhos ali com saúde perto da gente, né? Então, assim, Pedrinho ali bagunceiro pra caramba, né? Corre, sobe tudo, não tem medo de nada, né? Menino é diferente de menina, completamente diferente. Meu coração quase morre aqui em casa. E ele sobe, ele desce, e eu falo assim, gente, como eu sou grata, né? Assim, como eu agradeço realmente por ele estar bem, por ele estar com saúde. Estamos em casa, não dá pra sair, tudo bem, mas a gente tá bem em casa, né?
Então, eu acho que essa dica é mais para que a gente possa fazer com tudo na nossa vida. Com tudo na nossa vida. E é importante, né, o que você está falando, assim, né, da questão da oração, né? Eu, com a Maria Luísa, desde que ela era bebê, eu faço oração com ela antes da gente dormir. E aí você vê, né, ela não está aqui, e um dia eu falando com ela pelo WhatsApp, né, no vídeo, e ela falou, mamãe, eu sinto falta de orar com você todas as noites. Você pode me ligar todas as noites para a gente poder orar? Aí aquilo, sabe, como que é importante. E assim, e ela fica bem mais calma, bem mais tranquila, né? E agora eu tô fazendo isso todos os dias, 8 horas eu ligo para ela, a gente coloca as mãozinhas assim no celular, como se tivesse dado a mãozinha, e a gente faz a oração. E eu vejo o quanto que isso deixa ela mais confortada e bem mais tranquila. Então, acho que a importância também da gente ensinar os nossos filhos do orar, do agradecer, do crer, do ter fé, independente, né, da fé que se tenha. Eu também creio em Deus, eu acredito que nada é por acaso. E uma coisa importante também, né, eu até postei um dia desse, você tem que ser grato não só pelas coisas boas, você tem que ser grato por tudo, porque tudo tem um porquê, tudo tem um propósito. Às vezes até grato por algo desafiador que você está passando, porque aquilo vai te trazer, com certeza, amadurecimento, crescimento, ou até mesmo vai fazer você refletir para que você mude algum tipo de comportamento, ou para que você repense como você está vivendo. Eu acho, então, que ser grato, ele não tem que ser, a gente não tem que ser grato só pelas coisas boas, tem que ser grato por tudo, né? E daí a gente falar, ser grato pelo momento atual, sim, ser grato, porque olha quantas vidas estão sendo transformadas, olha quantas pessoas estão sendo solidárias, olha quantas pessoas estão sendo ajudadas, olha quantas pessoas estão tendo a oportunidade de estar com seus filhos que antes não conseguiam devido a uma rotina de trabalho externo. Então, até isso a gente tem que ser grato, né? Às vezes a gente não entende o porquê, e isso deixa a gente muito aflito, né? Mas quando a gente tem a fé e quando a gente acredita, eu acho que tudo tem um porquê. E no final, realmente, você acreditar e você orar e você desejar o bem, eu acho que faz toda a diferença, né? Você atrai uma energia diferente, né? Com certeza, você atrai uma energia diferente, né? E realmente tudo é energia, né? Então, a gente atrai aquilo que a gente emana, né? Então, isso é lei da física, a gente atrai o que a gente emana. Então, que a gente possa estar sempre nesse nível de energia, né? Do agradecimento, da oração, para que a gente possa atrair cada vez mais coisas boas para a nossa vida. Então, seria essa aí a nossa segunda dica, né? preciosa. Preciosíssima, essa dica eu adoro, eu realmente gosto ótimo. muito de pratico aqui, adoro. E aí a gente vai para a nossa terceira dica, né, que é uma dica muito legal, que é o seguinte, é o focar no sim, né. Às vezes, vou explicar o que isso quer dizer, às vezes a gente acha que a maternidade são muitos nãos, né. Por exemplo, às vezes a primeira palavra que o filho fala é o não, porque você tem que fala tanto não, né? Não sabe que não vai ali, né? E aí, daqui a pouco o bebê fala não. É o que ele aprende a falar primeiro, porque pronto que você fala não. Mas na verdade a ideia vai até muito mais além disso, né? Vai além de dentro da maternidade a gente ficar no sim e focar no sim para nós, né? Eu vejo muitas mulheres, sabe, Dia? Eu não sei se você, dentro da sua prática com as mulheres, se você percebe isso também, mas eu percebo muitas mulheres que quando nasce o bebê, elas se privam muito de tudo, né? Não posso ir ali porque o meu bebê, se meu bebê chorar, eu não sei nem o que eu vou fazer, o outro vai achar o quê? E aí acaba se negando e dizendo não para si mesmo, sabe? Então, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. E, na verdade, a dica de hoje é que a gente possa dizer mais sim. Então, quando surgir uma oportunidade, a gente não utilizar a maternidade como uma desculpa para que a gente não vivencie a experiência. Pelo contrário, que a gente busque alternativas para que a gente possa vivenciar as experiências na maternidade, né? Então, eu sempre digo assim... Né? Com a nova realidade. Se adequar, exatamente. Eu gosto muito de dar um exemplo. Como eu demorei muito tempo para ter outro filho, né? Da Maria Clara para o Pedrinho, são quase 10 anos. Então, imagina só. Eu com uma filha bem mais velha do que o Pedro, Maria Clara adora cinema. Ela ama cinema de paixão, de comer pipoca no cinema, e a gente sempre vai muito no cinema. E aí, quando o Pedrinho nasceu, ela falou assim, ai mãe, caramba, a gente não vai mais no cinema agora? E aí eu falei, não, Maria Clara, a gente vai.
vamos na cara e na coragem, vamos ver o que vai dar com o Pedrinho dentro do cinema, vamos ver o que dá pra gente não deixar que essa energia... né? Como é que vai saber? Tem que se permitir. Eu falei pra gente não deixar essa energia do não pegar aqui dentro de casa. Di, você acredita que o Pedrinho vai no cinema com a gente desde pequeno, praticamente? E você acostuma, você vai adaptando a criança também, né? Olha, parecia batata. Começava o trailer, não sei o que lá, ele dormia, ele ficava dormindo o filme inteiro. Eu assistia o filme com Maria Clara, né? E depois ele acordava, ele participava ali do jeitinho dele dormindo, e aí depois Maria Clara ficava feliz, porque ela não se sentia privada, né? De tipo assim, ai, meu irmão nasceu, que saco, não posso mais ir no cinema com a minha mãe. E sempre foi algo que a gente fez muito juntas, né? Então, assim, é que a gente possa se permitir de dizer o sim, né? E o dizer o sim também, por exemplo, quando o seu filho chega para você e fala assim, mãe, vamos fazer uma brincadeira hoje diferente? E às vezes a gente, na correria do dia a dia, a gente fala, ai, depois, não dá tempo agora, não sei o quê. E é normal, isso acontece, né? Assim, eu, pelo menos, eu me boto muito vulnerável aqui. Isso acontece comigo às vezes, né? E aí, às vezes, eu olho assim, não, calma aí. Deixa eu me permitir, né? Deixa eu dizer o sim para os meus filhos também, para coisas boas e maravilhosas que existem, né? E que a gente pode aproveitar desse tempo. Então, assim, a terceira dica é que a gente possa dizer sim pra gente, né? Para que a maternidade não venha com peso, como se, ai, não posso viajar porque eu tenho um bebê agora, não posso fazer isso porque eu tenho um bebê, eu tenho um filho e tudo mais, mas que a gente possa entender que, na verdade, tudo são escolhas. E que a gente pode escolher diferente, e a gente pode seguir caminhos diferentes, né? Então, assim, essa terceira dica seria mais para isso, assim, e eu percebo que isso acontece bastante. E é para isso, para que a gente possa trazer mais leveza mesmo, para que a gente possa se permitir, a gente pode se surpreender. Com certeza. E assim, é interessante você estar falando isso, né, em relação a dizer mais sim. Eu não me recordo agora qual foi se foi um documentário, se eu li. O quanto não trabalha, inclusive, no desenvolvimento da criança. Porque a criança ela está numa fase de descobrir, né, de descobertas. E como a gente traz um histórico que é nosso, a gente transfere para os nossos filhos de uma forma muito automática. E você acaba limitando o teu filho de novas descobertas, de um desenvolvimento diferente do teu, por conta de você estar o tempo inteiro dizendo não. E realmente a gente tem uma tendência de tudo não, né? A criança às vezes quer simplesmente brincar com uma tinta, um exemplo. E você, a preocupação de sujar, você diz não. E aí talvez aquele momento ali que a criança ia ter, né, de descobertas, de desenvolvimento, da arte, do brincar, da leveza, que para ela não pensa que ela está sujando, ela está pensando realmente na brincadeira. Então, quanto os não só para os nossos filhos, mas para nós também interferiu em quem somos hoje, né? Então, acho que é isso. Eu acho que quando a gente diz muito não, inclusive para nós, é os nãos que a gente teve lá na nossa infância, né? É até um dos temas que eu vou estar falando com a doutora Maiara na semana que vem, na terça. É justamente isso, né? Então, acho que o dizer o sim, é claro que não é ser permissivo em algo que você sabe que não é bom e que não vai ser bom para o teu filho ou para você. Mas o sim, dentro da possibilidade de você se permitir, de você ver o novo, de saber como vai ser se você disser o sim. É como quando a criança está ali subindo no móvel, e aí você já diz, não, você não pode, você não vai conseguir, você vai cair. Você já está limitando a ele a ser uma criança insegura. Porque você já bloqueou ele ali, você não permitiu com que ele realmente testasse a habilidade dele, a segurança de subir. É claro que você não vai permitir a criança cair. Você pode ficar do lado, você pode orientar. Mas o quanto, da forma como você fala, os nãos pode trazer aí consequências de sua personalidade também, de como você vai reagir depois de insegurança, né? Eu acho que os muitos nãos que a gente diz está muito ligado a isso, né? Acredito também. Com certeza, com certeza. Eu concordo com tudo isso que você falou, né? A gente acaba gerando limitações, né? E aí, numa idade onde a gente está criando a nossa personalidade, a gente está criando tudo aquilo que a gente acredita, é aí que começam a surgir as crenças que limitam a gente, né? E aí a gente acha que a gente não é capaz, né? E aí, de repente, vou dar um exemplo aqui. Exatamente. Aí, de repente, você quer, daqui a pouco, quando você cresce, subir numa árvore, e você fala, não, vou subir na árvore não, porque eu acho que eu vou cair.
E a gente não entende que isso, na verdade, foi implantado lá atrás na gente. Mas a gente nem sabe, a gente nem faz ideia de onde surgiu esse medo, essa insegurança toda, né? Então eu concordo, com certeza isso é muito importante, assim. Então que a gente possa refletir exatamente esses nãos que a gente dá, né? Até que ponto a gente, por que a gente está dando, né? Olhar para a gente, para que a gente possa melhorar e que a gente possa se permitir mais também, né? Vamos dizer mais sim, mamãe. Sim, dizer mais sim, vamos dizer mais sim. Sim para os nossos filhos, sim para nós mesmos. Sim para os maridos, né? Eu acho que é isso. Sim para os maridos. Também, né? Também. E aí eu trago uma quarta dica, né? Que eu gosto muito, que é ouvir o nosso corpo, né? E essa dica, na verdade, ela pode se adequar para vários contextos também. Eu gosto muito disso, do quanto que o nosso corpo fala com a gente e que a gente precisa estar mais atenta. Mas mais do que isso, né? Quando a gente escuta o nosso corpo, a gente permite tirar proveito do nosso corpo da maneira mais inteligente possível, né? Então, o nosso corpo, quando ele diz pra gente que está cansado, a gente precisa respeitar isso, né? Então, quando o nosso corpo diz pra gente que ele está com fome, a gente precisa respeitar. Quando está com sede, a gente precisa respeitar. Então, a dica de hoje para as mães é que a gente possa olhar mais para nós mesmos, né? E eu gosto de trazer muito uma analogia, por exemplo, quando a gente está andando de avião, né? E aí a gente está lá e vê aquela... Antigamente passava as mulheres fazendo, né? E tem filme. A questão da máscara, né? O que diz a máscara e qual é a nossa regra? Se a máscara cai, primeiro a gente bota na gente para depois botar para o nosso filho. Essa é a regra do avião, né? Primeiro você cuida de você, para depois você cuidar do seu filho. Isso não quer dizer que você não ama o seu filho, não tem nada a ver com isso. Mas isso é muito mais profundo, se a gente trouxer para uma análise aqui agora. Na verdade, você precisa cuidar de você para você estar bem e cuidar do seu filho. Né? De nada adianta você botar a máscara no seu filho e de repente você não conseguir respirar e morrer e desmaiar. Porque você não vai conseguir ajudar o seu filho. Então, é trazer esse entendimento, né? Que quando a gente cuida da gente enquanto mulher, né? A gente está falando aqui que a mãe é uma mulher, né? Que tem as suas necessidades, que precisa às vezes parar, respirar, precisa às vezes meditar, precisa às vezes de um tempo para ela, precisa às vezes correr, se exercitar e tudo mais. Então é o escutar o corpo para que você, mulher, esteja bem o suficiente para você poder cuidar do seu filho. Porque se você está bem, o seu filho vai ficar bem também. Não adianta você se descabelar toda e ficar que nem uma doida correndo para um lado para o outro, e daqui a pouco você está completamente estressada, completamente cansada, e isso vai repercutir no seu filho. Vai repercutir, às vezes, numa palavra torta que você vai dizer para ele, entendeu? Numa coisa que você vai negar para ele, que de repente, se você estivesse bem disposta, você estaria ali participando com ele, né? Então, é o conceito de escute o seu corpo e atenda às demandas do seu corpo, porque o seu corpo fala com você todo o tempo, né? E com certeza. E como fala. E quando a gente começa a trabalhar o escutar o corpo e atender o corpo, nossa, a gente vive muito melhor, sabe? Assim, até mesmo na questão da alimentação, né? Às vezes a gente come alguma coisa, daqui a pouco, vou dar mais uma garfada. Mas essa uma garfada faz você passar mal, porque na verdade seu corpo já estava dizendo que já estava satisfeito, sabe? Assim, às vezes é nesses mínimos detalhes mesmo, sabe? Assim, o seu corpo fala com você o tempo inteiro. Então, que a gente possa trazer para a nossa consciência de que a gente sempre vai ser o melhor para os nossos filhos quando a gente estiver bem. Se a gente não está bem, se a gente não está bem emocionalmente, se a gente não está bem fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, a gente não pode repercutir isso, né? A gente não pode passar adiante aquilo que a gente não tem, né? Então, se a gente não está bem, como é que a gente vai fazer os nossos filhos ficarem bem? Né? Então, é uma reflexão nesse sentido, né? Que a gente possa escutar o nosso corpo. Eu acho super válido. Eu tenho batido na tecla bastante, bem incisiva essas 2 últimas semanas, o quanto é importante a gente ter tempo para si, olhar para você, fisicamente e mentalmente. Porque, realmente, se você não está bem com você, nada vai acontecer. A tua casa não vai estar em ordem, a tua vida profissional não vai estar em ordem, o teu relacionamento conjugal não vai estar em ordem e a tua vida com o teu filho também não.
Então, assim, não adianta a gente querer agradar a todo mundo, fazer além do seu limite, se sobrecarregar, ainda ficar calada, enquanto o teu corpo tá uma dor de cabeça, uma insônia, uma dor no estômago. E é nítido, assim, a gente só não enxerga. Por quê? Porque a gente não está se priorizando. Então, a partir do momento que você se prioriza, que você identifica de forma imediata, né, esses sinais e toma uma atitude, eu já percebo, né? Quando eu já começo a ter muitas dores de cabeça, eu já sei, eu preciso fazer algo para mim. Então, eu já comecei a minha rotina de corrida, que é algo que eu gosto muito e me traz outra energia. E aí você consegue começar a organizar e reestruturar tudo aquilo que está bagunçado, porque você ouviu o teu corpo, você olhou para você. E aí você tirar esse tempo realmente para si e realmente fazer diferente faz toda a diferença em tudo, para você, para tua família e principalmente para o teu filho, porque é o que você falou. Acaba que a criança, ela tem uma carga maior do reflexo da nossa insatisfação, do nosso estresse, porque é quem está com você praticamente 24 horas. Então, a criança acaba sofrendo com a tua falta de equilíbrio emocional aí, por você não olhar o que teu corpo está dizendo, né? Acho que é interessantíssimo essa colocação aí do quarto passo. Mamães, olhem para si, olhem o tempo para si que eu tenho falado todos os dias aí com vocês. Vamos meditar, vamos correr, fazer exercício, porque o corpo ele diz. Então você tem que identificar, fazer o que for mais prazeroso para você, mas não deixar de olhar os sinais. Não, não. E que a gente possa trabalhar, né? Às vezes tem gente que tem dificuldade de entender os sinais do corpo. Mas se você coloca uma intenção e você se permite falar, hoje eu estou mais disposta a escutar o meu corpo. Ele vai falar com você e cada dia você vai ter uma percepção e você vai atendendo e você vai vendo na prática o quanto que isso melhora. E se você melhora, todo mundo melhora também ao seu redor. Eu Com sempre falo certeza. isso, né? Se a gente muda de uma maneira positiva, daqui a pouco a gente percebe que o nosso parceiro muda também de uma maneira positiva, os seus filhos mudam de uma maneira positiva. E é assim que a gente muda o mundo, né? Eu acredito nisso. Às vezes a gente quer mudar o mundo muito, tudo, todos, mas não, vamos começar primeiro com a gente, É né? tudo mesmo, é. Primeiro com a gente, né? Assim, vamos mudar o mundo a partir de nós, né? Porque todos somos um, então primeiro a gente tem que olhar pra gente, né? E aí a Exatamente. gente olha para as pessoas que estão à volta da gente, e assim vai, e é uma onda, né? E é uma onda que vai reverberando e vai mudando, né? E aí a gente conquista aquilo que a gente imagina, que a gente deseja, né? Com Então essa certeza. quarta dica, assim, é muito importante, assim, E até realmente pegar um gancho aí, faz toda você a falando. diferença. Hoje até, na hora que eu postei um vídeo lá no meu outro perfil, né, o pessoal, hoje tava com dor de cabeça, desanimada e tipo, não quero correr, né? Mas aí eu persisti, falei, não, o meu corpo tá pedindo para eu fazer algo. E aí nesses momentos que o seu corpo tá falando, você identificou, não adianta só identificar e não fazer nada, né? Você tem que persistir, por mais difícil que seja, ser persistente e ali fazer alguma coisa. No meu caso, eu persisti, fui correr e quando voltei já estava bem melhor. Já mudei a minha energia. Teve as oscilações, né, da dor de cabeça voltar, mas eu já estava numa outra energia. Então, acho que é você também persistir quando vir, né, você identificar que o teu corpo está falando, você sabe o que tem que fazer e não desanimar, né, fazer. Porque também não adianta você identificar e não fazer nada, né, ficar ali só se lamentando, né. Ah, é, exatamente. Eu acho que a gente tem que largar um pouquinho a gente chama sair do trauma e do drama, né? A gente precisa realmente fazer algo. A gente percebe, identifica e faz algo para poder gerar mudança. Porque senão a gente vive sempre no mesmo e aí as coisas não acontecem, não fluem como a gente gostaria e muito mais, não flui como a gente merece, né? A gente merece uma vida sempre plena e maravilhosa e feliz. Com Então, assim, a certeza, gente precisa se permitir fazer, né? Sem dúvida nenhuma. com certeza. Então, essa quarta dica aí eu acho que é bacana Preciosa, mesmo. anotem aí, mamães. E a nossa e o Preciosíssima. nosso quinto passo aí. O quinto passo é a gente entender que às vezes a gente precisa de uma ajuda, né? A gente precisa perceber que muitas vezes a gente realmente não dá conta sozinha, né? Eu falo que a gente precisa deixar de lado a nossa capa de Mulher Maravilha e entender que, caramba, né?
eu preciso olhar mais para mim e talvez eu não estou conseguindo, então o que eu posso fazer? Né? Quem pode me ajudar? O que pode me ajudar? E começar a buscar estratégias para que realmente a gente consiga chegar no nosso objetivo, né? Eu sempre digo, eu precisei de ajuda demais e preciso ainda, né? Por mais que a gente esteja aí no ramo do desenvolvimento humano e tudo mais, a gente precisa a todo momento estar olhando alguma coisa que aparece, fala, epa, peraí, que pensamento, que emoção é essa que veio, né? Como que eu posso tirar, o que eu posso tirar de bom dessa emoção, desse pensamento, desse sentimento que eu estou tendo, para gerar algo bom para mim e não algo ruim, né? E às vezes a gente precisa de ajuda, né? Então, assim, a quinta dica é que realmente a gente deixe de lado a nossa capa de Mulher Maravilha, que nós não somos Mulher Maravilhas, não precisamos ser, né? A gente precisa entender que nós somos seres humanos e que a gente erra e que a gente precisa de ajuda, né? E verificar o que a gente pode fazer, né? Você desenvolve um trabalho tão bacana, sabe? Então, assim, e aí? O que a Diana pode me oferecer nesse momento que eu não estou conseguindo resolver sozinha? Na maternidade, com tudo que eu estou vivenciando, né? A gente tem uma pesquisa aqui que traz, entendeu? 8 a cada 10 mães se sentem sobrecarregadas, entendeu? E então, ajuda, né? Não tenha vergonha, né? Exatamente, existe tantas formas da gente ter ajuda, né? Exatamente, não ter vergonha. É você se olhar no espelho e você falar assim, ok, eu me amo. Isso também é um ato de amor próprio. Eu me amo, então eu preciso de ajuda, eu vou buscar por ajuda. Né? Se de repente a maternidade está trazendo um peso para mim, eu não estou conseguindo verificar outras possibilidades, né? Do que eu posso fazer diante daquilo que se apresenta para mim, quem pode me ajudar? Né? O que eu posso fazer de diferente? Né? Então, eu acho que isso é muito importante. Às vezes a gente veste aquela ideia de que não, eu tenho que dar conta, eu tenho que dar conta, eu tenho que dar conta, e no final o tempo passa e a gente só adoece, né? Adoece. E aí aquilo que você falou, muito importante, a gente começa a sentir no nosso corpo físico, né? Mas antes da gente sentir no nosso corpo físico, a gente já teve toda a nossa parte mental e espiritual afetada. E aí ela se materializa no físico. Então é aí naquele momento que a gente sente dor nas costas, dor no estômago. E aí várias emoções, né? Se a gente for estudar, várias emoções estão relacionadas com determinadas dores em determinados locais do nosso corpo físico. Né? Então, quando chega nesse ponto, é porque a gente já deixou tanta coisa acontecer, e aí aquilo ali só se materializa no nosso corpo físico. Então, é ali que a gente sente uma dor, sobrecarrega, aí a gente sente uma dor no ombro, uma dor no pescoço, uma dor de cabeça, uma dor de estômago que não passa de jeito nenhum e você não sabe por quê, né? Mas, na verdade, está tudo na nossa mente, tudo aquilo ali que a gente criou que a gente não soube lidar. E tá tudo bem não saber lidar, a gente precisa entender isso, né? E tá tudo bem, vamos procurar ajuda. Vamos ver quem que pode me ajudar, como, qual programa, o que eu posso fazer de diferente. Isso é muito importante, sabe? Porque às vezes eu acho que realmente as pessoas acham que precisam dar conta de tudo, né? E a gente não precisa dar conta de tudo. Não mesmo. E assim, é realmente procurar, né? Como agora, né? Você tem um trabalho lindo, né? De meditação. Eu até queria que você falasse um pouquinho desse trabalho, que eu acho que antes do físico tem a nossa mente, né? Porque se a gente não acalma a nossa mente, se a gente realmente não traz um equilíbrio, né? De nada adianta também. Então, acho que nesse momento até de pedir ajuda, ajuda também das terapias, do trabalho que eu também estou desenvolvendo do coaching grupo para as mães. E aí, nesse momento, entender como funciona, né? E aí, o seu trabalho de meditação, consegue falar um pouquinho para a gente, para as mamães que estão nos assistindo, como que funciona o seu trabalho de meditação? Consigo sim. Antes de eu falar, vou pegar um gancho, né? Assim, não sei se as pessoas sabem que a gente fez o curso de coaching juntas, né? É bom e falar. A nossa primeira. E você se lembra que a primeira frase lá, que o nosso grande mestre lá escreveu, foi a palavra permissão. Pinheiro, lindo demais. E foi a palavra permissão, né? Assim, eu acho que essa é uma palavra super importante e é crucial para poder conhecer o seu trabalho, por exemplo, o coaching grupo que você está fazendo com mães e mulheres, que é incrível, né? Permissão para conhecer o meu trabalho na parte de meditação, né? Então, assim, eu acho que esse é o primeiro passo, é a gente não só se reconhecer e se amar e entender que a gente precisa de ajuda, mas se permitir vivenciar as experiências, né? Deixar de lado, às vezes, aquelas crenças de que eu não vou conseguir, vai ser muito difícil para mim e tudo mais, né? Eu vejo muito isso na meditação. As pessoas, não, eu sou ansiosa, eu não consigo meditar, não sei o quê.
Eu mesmo falava essa mentira pra mim, né? Eu falava, eu sou muito ansiosa, não vou conseguir meditar. No meio da meditação, eu já vou querer acabar. Não consigo ficar parada. Eu tô não consigo ficar. A minha mente não fica, né? Assim, mas o grande erro é as pessoas acharem que a meditação, obrigatoriamente, a sua mente tem que ficar silenciosa. E não é isso, né? Existem técnicas que você vai trabalhando. Né? E é tudo um processo. Como tudo na vida, né? Assim, quanto mais você pratica, mais você consegue fazer aquilo ali de uma maneira melhor para você, né? Então, assim, eu vejo muita gente para meditar que reclama disso. Eu não vou conseguir, já tem essa crença, né? Então, se não se permitir, não consegue vivenciar, né? E aí, o programa de meditação do Transcender, né? Lá no Transcender eu trabalho com a Viviane Lambert. A gente fez 30 meditações guiadas, né? E dentro das meditações, a gente usa várias técnicas, né? Porque a gente... Além do coach, nós somos hipnoterapeutas, master em PNL. Então, a gente acaba agregando nas meditações guiadas várias técnicas, né? Para trazer exatamente não só um bem-estar, sabe? Assim, o processo de meditação, ele é uma ferramenta de autoconhecimento, né? Além de todos os processos benéficos que os estudos já trazem para gente, combate a ansiedade, estresse, depressão, melhora o foco, tudo isso os estudos já trazem. Mas o entendimento de que a meditação ela é uma ferramenta de autoconhecimento. Então, quando você se permite uma meditação guiada, né? Você falou, né, de uma meditação que você vivenciou comigo numa live que eu fiz, que eu trabalhei o perdão e tudo mais. Você trabalha algo muito mais profundo do que simplesmente você, eu vou ficar aqui, nada na minha mente vai acontecer e eu vou ficar parada. Não é isso, é uma ferramenta realmente de autoconhecimento. E à medida que você vai trabalhando isso, você vai se conhecendo e você vai se percebendo. Porque esse é o primeiro passo, é a gente começar a olhar para a gente, né? Então, além todos desses benefícios que existem, que a ciência já comprova para a gente, é mais do que isso, é uma ferramenta de autoconhecimento. Então, a gente desenvolveu esse programa incrível, né? A gente formou agora a primeira turma, que já está terminando a turma, mas já está aberto já a próxima turma, quem quiser se inscrever. Né? E aí são 30 meditações guiadas, tem bônus também de aula ao vivo comigo, com a Vivi, onde a gente aprofunda a meditação, a gente tira dúvidas, e tem uma aula bônus também para mulheres também, para o desenvolvimento humano. Então, assim, vale a pena conhecer, quem tiver dúvida aí, pode me chamar no privado, pode me chamar lá no Transcender. Consegue colocar nos comentários o endereço do Transcender? Consegue? Consigo. Vou botar aqui, que aí é só chamar lá no direct que a gente... Já coloca aí. Depois eu vou postar também, mamães, lá no meu perfil. Vou colocar lá o endereço e o telefone também, quem ficar interessado, para fazer o contato direto com a Transcender, com a Monique e com a Vivi. E eu vou estar no seu programa, né? Lindo, maravilhoso. Isso que eu ia falar. Vai ter uns bônus aí, da incrível aí, Monique. Então, as mamães aí que comprarem o processo lá de coaching grupo para as mães, que as inscrições já estão abertas. Como bônus, vai ter o gostinho, né, de ter lá uma aula para conhecer o trabalho. Então, vai ter um bônus aí incrível, uma aula de meditação com a Monique. E depois, com certeza, vocês vão querer comprar os 30 dias, que não dá para ficar sem realmente. E aí vocês vão perceber o quanto a meditação te traz um equilíbrio, te traz uma calma para a tua mente, para a tua rotina de uma forma geral. E você ter disciplina e passar a fazer, você vai ver que realmente não é nada do que se imagina, né? Às vezes, eu não vou conseguir. Sim, você vai conseguir. Se permita que você vai conseguir. Então, se vocês ficarem interessados aí, entra lá no Transcender, tá? Participem, comprem lá. E as mamães que comprarem lá o processo de coaching para as mães, já vão ter essa aula bônus para poder conhecer o trabalho da Monique. Super indico, eu já fiz, é maravilhoso. Realmente é bem transformador. Como a Monique falou, né? É muito mais do que só uma meditação. Trabalha muito mais questões internas que talvez você nem imagina. Então vale a pena realmente participar, vale a pena conhecer o trabalho, que é incrível. Monique, mais alguma coisinha para falar para as mamães sobre a meditação? Ou algum recadinho que você queira dar? O recadinho é que elas possam se permitir, né? De conhecer mais não só o meu trabalho, mas o seu trabalho também, que é incrível, que eu amo de paixão, o quanto que você é dedicado em tudo que você faz. Né? Eu tenho certeza aí que o seu programa de coaching grupo é transformador, assim. Eu realmente amo coaching grupo.
e eu super indico, né? E tem também o e-book gratuito, né? Quem for lá no Transcender, lá no Linktree também tem um e-book gratuito para quem tiver interesse de ter acesso a algumas outras dicas, né? Que eu coloco lá o e-book de 10 dicas para não surtar e ser feliz. É muito bacana. Né? São outras dicas, né? Tá lá também, que é inteiramente gratuito, é uma leitura fácil, tranquila de ler rapidinho. É mesmo uma coisa bem leve, né? Eu acho que eu gosto de trabalhar com a leveza, com a alegria, eu acho que é bem assim. É a sua cara, realmente. Transcender aí. Então, amiga, obrigada aí pela sua participação. Fiquei muito feliz, assim, foi uma tarde bem gostosa. As mamães aí que gostaram, eu vou estar disponibilizando aí depois no Stories também. E eu vou ver se eu conseguir gravar, que aí eu consigo disponibilizar também em outros canais. E mais uma vez, entrem lá na bio, as inscrições estão abertas. Você quer participar do Coaching para as Mães? A gente vai estar trabalhando sobre autoestima, gestão do tempo, ter tempo para si. Vai ser realmente algo bem transformador, um grupo de mães aí para a gente estar trocando experiências. Então, acompanhe aí o nosso canal aí, o perfil do Mulheres Totalmente Demais. E também participa lá da Monique Transcender, que é um trabalho lindo, rico, maravilhoso, eu super indico. Amiga, gratidão, gratidão pelo seu tempo. Sabe que te admiro muito, admiro você enquanto pessoa, enquanto profissional. E foi uma honra ter você aqui nessa tarde, viu? Um beijo grande para você. Ai, minha querida, só eu que posso agradecer. Eu realmente estou muito feliz, né? A gente já tem uma jornada juntas, Sim, né? Ano passado a gente pôde fazer um trabalho lindo para adorei, nós, me né? chama de novo. Lembra? Foi incrível. Adorei palestrar para você. Foi uma energia maravilhosa que a gente pôde estar juntas, pessoalmente, palestrando para mães, né? Então, assim, a gente realmente... aqui a recíproca é verdadeira, né? Uma é fã da outra, uma torce pela outra, e a gente entende que junto a gente realmente vai muito mais longe. Então, o que eu posso te dizer é que eu desejo muito sucesso, e eu tenho certeza que você já é o sucesso nesse programa que você está desenhando, com todo o seu amor, com toda a sua energia. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho, né, para essas mães, para essas mulheres lindas que estiveram aqui com a gente, e mais as outras que vão estar assistindo aí depois da live, tá? E te espero lá no meu canal, né, para a gente poder falar um pouquinho mais sobre o seu programa, para a gente trazer o seu programa aí, para que todo mundo possa conhecer lá também, tá bom? Gratidão, meu amor. Fico muito feliz de estar aqui com você, realmente, pela oportunidade. Ótimo também. Um beijo grande. Mamães, fiquem com Deus. Beijo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Vamos fazer foto! Vamos fazer foto! Sorria, peraí. Deixa eu ajeitar o cabelo aqui. Olá. Vou te mandar depois. Beijo, mamães. Beijo, amiga. Fiquem com Deus.